Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando para mais um Pod Afro. Hoje o Pod Afro tá com um convidado muito especial. Fomos para a Bahia, embarcamos em Minas Gerais e hoje voltaremos para a Terra Rasgada. Hoje iremos falar com um conterrâneo nosso aqui de Sorocaba, um professor muito engajado na cultura africana. Vocês vão ver só a história de superação desse homem. Da hora pra caramba. Pai da Sofia, que tava aqui fazendo uma bagunça com a Liv e com a Raíssa. Eu mereço essas duas, viu? Mas antes de apresentar nosso convidado para o nosso Pod Afro, vamos conhecer ele um pouquinho, né? Nossa leitura, a gente sempre defende que nossa literatura não cabe só nas páginas de papel. Ela está escrita no corpo, que ginga, no toque do berimbau, nas cantorias da roda e no chão da escola pública. A capoeira é a nossa primeira grande filosofia de libertação, uma ciência ancestral que ensinou o povo negro a esquivar da opressão e a transformação da resistência em arte e educação. E a nossa mesa hoje tem o privilégio de receber um irmão que faz parte entre a sabedoria da roda dos corredores e da universidade. Olha que legal. Pega o currículo agora. Ele é historiador pela UF Paraná, pedagogo pela Uninove, pós-graduado em psicopedagogia, em história e cultura afro-brasileira, além de mestrando em educação para relações étnico-raciais pela conceituosa Unicamp. Membro do grupo de pesquisa Paideia, da Unicamp e do Instituto Nacional de Direitos Humanos de Campinas, ele atua na linha de frente como professor de História na Rede SESI-SP e na Prefeitura de Boituva. Mas a aula vai muito além de lousa. Ele é professor de capoeira pelo Centro Cultural de Capoeira de Sorocaba. Por 5 anos liderou o transformador projeto Capoeira entre Amigos, formando nossas crianças em afeto, cultura e consciência social. Um palestrante e formador antirracista que dedica a vida a cumprir a Lei 10.639, na prática, provando que a história do Brasil precisa ser reescrita a partir do nosso próprio lar. Famílias, batam palma, sinta a energia do berimbau, receba com máximo respeito no Pod Afro o historiador, educador, capoeirista Leandro Meira. Seja muito bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, fique à vontade. Espero que essa pequena apresentação que nós fizemos esteja à sua altura. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve, salve, Caio! Salve, salve aí a todos e todas que estão nos acompanhando. Boa noite a todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar. E olha, antes de mais nada, que apresentação, hein, Caio? Olha, estou emocionado aqui. Fiquei arrepiado com as suas palavras. Muito obrigado. Desde já me sinto lisonjeado. Desde já eu quero agradecer o convite. Saiba que para mim é mais do que uma satisfação, é uma honra estar aqui, podendo bater um papo contigo no Pod Afro. Acompanhe o seu trabalho das meninas, Lívia, Raíssa, com o projeto Afro Leitura. Cara, sou fã de vocês já de carteirinha há muito tempo, acompanho desde o início e estou muito feliz de estar aqui, trocar essa ideia, conversar. Muito obrigado mesmo, de coração, irmão. Essas duas aí só me causam... Nossa senhora, ele tava aqui antes da gente entrar aqui, ele viu como é que é. Porque essas duas são demais, já vieram aqui, já queria fazer entrevista. Assim, agora não é o momento de vocês, vai ter o Pod Afro Kids aí vocês vão fazer entrevista com quem vocês quiserem. E a gente tem algumas perguntas, meu querido professor Leandro. Primeiramente, muito obrigado, né? Pai da Sofia, que a gente acompanha lá no balé. Aí sofreu um acidente, aí quase matou o pai e a mãe do coração. Aí é criança. É isso mesmo. Lê, para começar, da onde vem a inspiração lá no começo da trajetória sua para se tornar um professor? Da onde vem toda essa vontade de ensinar? Porque a gente sabe que hoje a educação é difícil. A educação afro é mais difícil ainda, mesmo com a Lei 10.639. E da onde vem essa paixão de querer ensinar? Pô, Caio, olha, isso aí vem de berço, cara. Minha mãe é professora.
Minha mãe passou a vida toda dentro de escola, então passei a vida toda dentro de escola, também não só como estudante, como aluno, mas acompanhando minha mãe, que foi professora, vice-diretora de escola, e esse universo da escola, esse ambiente da escola, o convívio humano, afetivo que tem ali dentro, é algo que sempre me encantou. E é claro que em algum momento da vida, chegando ali perto do vestibular, a gente até desvirtua por uma questão mercadológica, coisa e tal, e não foi a minha primeira opção. Eu ainda, quando chegou no momento de escolher, eu fui fazer engenharia agronômica. Pois fiz a metade do curso, Caio. Fiz a metade do curso, cara. Só que, para mim, desde o início, estava muito claro que não era para mim, que o meu negócio é o contato entre pessoas, cara. Eu Aham. preciso desse ambiente e a escola já era algo que estava no sangue. Minha mãe, meu irmão é professor, hoje diretor de escola. Eu estava rodeado por esse universo e em algum momento eu falei: opa, eu preciso ir, eu preciso voltar para aquilo que me chama, né? Uhum. E aí eu tive que ir para a escola pelos braços da história, né? Porque eu precisava compreender também esse mundo à minha volta. Não tive dúvida, fiz a reopção, mudei de curso e olha, não poderia ter feito escolha mais feliz na minha vida, viu? Que da hora, né? E É, aí vem a escola e junto vem a capoeira. Quem te apresentou a ah, capoeira? então, olha, a capoeira vem antes Aham. e em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre ressalto isso. Eu me formei em história, eu sou historiador. Eu na história, por conta da capoeira, eu me tornei um pesquisador da história e cultura afro-brasileira, para ser mais exato, do movimento de escravização de seres humanos no Brasil, mas tudo isso o que antecede a capoeira. Caio, em setembro, agora, mês que vem, vai completar 30 anos que eu iniciei na capoeira e que eu nunca saí dela, nem sempre treinando, Aham. mas estudando, pesquisando e ainda na adolescência. Aí você me perguntou, mas como que chegou, né? Como que chegou aí a capoeira na tua vida? Olha só, eu sou de Sorocaba, eu sou da Vila Jardim. Aham. E ali na Vila Jardim tinha, tinha alguns capoeiristas lendários no bairro, cara. Tinha alguns capoeiristas que não tinha como não conhecer. E um deles era o Darcy. E eu, criança, nem sabia o que era capoeira, arte marcial, via o Darcy se movimentando na rua. E aquilo para mim era muito impressionante. Eu falava, caramba, cara, isso é legal demais. E aí o tempo passou, chegou aquele filme Esporte Sangrento, em Sim. 95. Aham. Eu assisti aquilo, já relacionei as coisas e coincidiu de, naquele momento, chegar um professor de capoeira, o Pintado, que foi dar aula ali na sede do Jardim dos Estados. E tudo confluía para eu ir para lá. Aí vieram os amigos do Jardim Refúgio, pô, Lê, tá tendo capoeira lá. Eu não tive dúvida, falei, vamos lá. Uhum. E vou te falar aqui, eu vou te confidenciar aqui algo muito pessoal. Fui lá treinar, Caio, eu não levava jeito nenhum para isso, cara. Parece eu. Não levava jeito nenhum. O que eu via parece que para todo mundo era fácil, para mim era Aham. muito difícil. Mas olha, a capoeira entrou no meu sangue, na minha veia, bateu no coração de uma forma que eu não tive dúvida. Vai ser difícil, mas é isso que eu quero. E olha só, capoeira é uma arte ancestral, é uma cultura, é uma filosofia, como você apresentou, tão poderosa que quando pensamos em capoeira, as pessoas pensam no jogo, na luta, na Uhum. acrobacia, no floreio, mas ela é tão plural que, no meu caso, por um caminho pouquíssimo convencional, todas as escolhas que eu fiz depois partiram da minha vivência na capoeira. Eu ter ido para a história foi o conselho de um mestre de capoeira, mestre Candeeiro de Curitiba. A gente estava conversando, eu estava insatisfeito com o curso que eu fazia. Aí falei, mestre, vou trocar, vou para a educação física, que é a ideia que todo capoeirista tem quando resolve estudar. Vou para a educação física. Aí ele me falou assim, ele falou Sorocaba, era Sorocaba o meu apelido. Aham. A educação física é importante, compreender o nosso corpo é importante.
mas muitos capoeiristas fazem educação física. E aí ele falou uma frase, Caio, que mudou a minha vida, cara. E tudo que eu faço profissionalmente, academicamente, vem dessa frase de um mestre de capoeira. Ele me falou assim: quem é que vai contar a nossa história? Sim. Aquilo, aquilo virou uma chave em mim. A partir dali, eu não tive mais dúvida do que eu queria fazer no resto da minha vida. Que da hora. Eu É. estudei ali no Vila Jardim, estudei no Cirilo nessa época, Eu, sabia? eu também. A minha Estudei vida, nas a minha vida inteira. 95, 90, eu fiz Ah, quinta, sexta e sétima no Cirilo. entendeu? 95, 96, 90, eu tava lá. Estudei nessa época. Inclusive, eu me formo no Cirilão ali em Aham. 98. Que legal. Terminei o ensino médio ali em Aham. 98. É, que da hora, estudei no Cirilo, você falou aí. Olha aí, somos muito próximos. E você falou de capoeira. Eu lembrei aqui da minha mãe era capoeirista. E Caramba, que da hora. o mestre dela é o mestre escravo, não sei se você já ouviu falar. É meu amigo. Tive o Ele prazer. foi, ele foi mestre da minha mãe. Minha mãe contava quando ela era jovem, ela fazia capoeira com o mestre escravo, o mestre escravo deu no joelho dela, ela parou, aposentou minha mãe. Ô, Ela contava. mestre escravo é meu amigo, cara. Hoje ele está em Marília. Que Eu legal. estou fazendo um levantamento das histórias Aham. dos mestres, e Sim, eu tenho entrevista com 14 dos mestres mais antigos de Sorocaba, e eu tive o privilégio de entrevistar o mestre escravo. E que da conversamos hora. por muito tempo, tenho isso Aham. registrado, tenho isso filmado. O Darcy, que eu falei, que Aham. foi a minha grande inspiração, ele era aluno formado do mestre escravo. Que legal. Aí ela falou assim: não quero mais capoeira. Daí, Olê, e Ah, você carrega uma trajetória acadêmica fortíssima na história, pedagogia e na Unicamp, mas também traz na pele a vivência da capoeira, pelo Centro Cultural de Capoeira de Sorocaba. Como a ginga e a filosofia da capoeira influenciaram a sua forma de dar aula de história na escola pública? olha aí, que pergunta boa, cara. E essa é uma pergunta que eu busco responder todos os dias. Por quê? Como eu falei, a capoeira veio antes na minha trajetória, veio antes da minha formação profissional. E aí eu fui para a História, fui cursar História na Universidade Federal do Paraná, e desde o primeiro ano de História eu já entrei de cabeça na história e cultura afro-brasileira. Falei, eu tenho que estudar essas questões. Essas são as questões que eu vivo na roda de capoeira, que eu converso com as pessoas com quem eu convivo, é aquilo que toca a minha alma. E fui pesquisar. Aí me formei e fui para a escola. E como todo jovem que acaba de chegar, tinha acabado de ser implementada a Lei 10.639, porque ela é de janeiro de 2023. Eu começo a dar aula em 2026. No ano que foi editada, instituída a Lei 10.639, foi o ano que eu entrei no curso de História. Aí eu me formei, fui para a escola, com aquela gana de agora nós temos uma legislação, eu vou para a escola para Aham. fazer uma educação antirracista, para reescrever essa história, para trazer outra visão, cheio de esperança. E aí a gente chega na escola e sente que não ia ser tão fácil. Mas sempre andou de mãos dadas a capoeira, a cultura afro como um todo, porque a partir da capoeira eu mergulhei no universo do samba, Sim. do rap principalmente, e bem mais tarde das religiões de matriz africana, que apesar de eu não ser um seguidor de nenhuma religião em especial, eu sou um aliado, eu sou alguém que estuda, alguém que compartilha algumas angústias que essas religiões, assim como toda a cultura afro-brasileira, sofrem num país racializado e racista como o Brasil, né, Caio? Muito. Então eu sempre caminhei de mãos dadas, e no decorrer da minha trajetória como professor, eu fui percebendo que não era por decreto que ia resolver a questão do racismo na escola. E muito menos, eu acho que você, dentro do projeto, você hoje é um estudioso da cultura afro-brasileira, da história do negro no Brasil, não ia ser por decreto que iríamos resolver a questão de um currículo É. eurocentrado, cara. Viu? Vamos lá, Caio. O que que eu via dentro da escola, cara? E vejo, porque isso está num movimento ainda de luta. Isso está em disputa, cara. Sim. Isso está em disputa. Porque tem pessoas lutando, querendo avançar essas questões, mas tem muita gente resistente dentro da escola. Porque a escola, ela é ela é uma contradição. Ao mesmo tempo que a escola pública, principalmente,
carrega a possibilidade da transformação, historicamente no Brasil, ela também foi instrumento de reprodução do racismo. Pensa comigo, pega a criança preta que chega na escola, Caio, aí ela não se vê representada em nada. Sim. Nem na gestão, no diretor, não se vê representada na maioria dos professores. Abria o livro, é história europeia. Pô, a gente está no Brasil, cara. Crianças de 7º ano estudam dinastia capetinja na França medieval. Acho que nem lá eles estudam mais isso. E as nossas E crianças têm aqui? que estudar isso, cara. E aí, nunca aparece, e a criança não se vê representada dentro do currículo, não se via representada dentro do livro, não se via representada no material didático, na sala, e quando aparecia aquilo que ela se identificava, aparecia como escravo. Sim. Caio, a escola destrói a autoestima da criança preta no banco escolar, cara. Pesado. Destrói a autoestima da Pesado. criança ali, cara. Viu? Isso é violento. Isso faz a criança olhar para si própria e falar, caramba, ela não conceitualizou ainda a questão racial, mas ela interioriza isso de uma forma de que parece que não é legal ser o que eu sou, parece que o legal é ser o que os outros ali são, que eu não vejo eles representados. E isso sempre me incomodou muito. Mesmo sendo professor de história, eu tinha muita dificuldade de lidar com isso. Porque você chega ali com aquela gana, eu venho da capoeira, é resistência, mas aí você traz para a sala de aula mais escravidão. E você fala, caramba, cara, e não é isso. E não pode ser desse jeito. E é por isso que eu continuei. Aí eu saio da pesquisa histórica, porque eu pesquisei o processo de alforrias em Itapetininga, cara. Eu digitalizei mais de 8.000 páginas do cartório de notas de Itapetininga, para rastrear todas as pessoas que receberam seu registro de alforria e os seus históricos dentro dos censos populacionais, tudo que existia. E foi uma pesquisa muito legal, mas na educação eu senti que o meu dever era entender que caminho que a educação tinha que seguir para estabelecer relações étnico-raciais positivas, onde toda criança pudesse olhar para si própria, para sua família, para sua história, para sua ancestralidade de forma positiva. E foi aí que eu fiz essa transição. E na minha pesquisa do mestrado, eu saio da história, mas nunca abandonei a história. Tem muita história na minha pesquisa. Só que eu venho para a pesquisa da educação para as relações étnico-raciais. Ou seja, o meu objeto de investigação é compreender o porquê que, apesar de existir toda uma legislação, o porquê que a gente não vê uma educação implantada de forma positiva na escola, cara. Sim. Por quê? Tem toda a lei. Tem a lei, tem a 10.639, que foi complementada pela 11.645, que inclui a cultura e a história dos povos indígenas. Tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação para as relações étnico-raciais, que é de 2004, mas poucos educadores conhecem. E tem a lei, tem o caminho, mas por que não acontece, cara? Acontece, né? Por que não acontecia? E eu fui para essa investigação, sabe? E se eu fui para essa investigação, eu tinha que recorrer aos olhares dos educadores, dos filósofos, dos especialistas negros. Porque, vamos lá, eu sou um homem branco, Caio. E dentro do meu lugar de fala, o máximo que eu posso chegar é ser um aliado, cara. Sim. Porque eu não posso querer chegar e falar para uma pessoa preta sobre a dor do racismo, que é algo que a minha experiência nunca vai carregar. Então, se eu vou pesquisar, se eu vou mergulhar, eu tenho que trazer através da minha voz a voz dos educadores, dos filósofos, dos pensadores negros. E aí eu trouxe para essa pesquisa, dentro de uma linha de pesquisa que não trabalha com esses autores, eu trouxe como uma das minhas principais referências Frantz Fanon. Então, aí é pesado, hein? Viu? Então eu analiso a educação para as relações étnico-raciais no Brasil, a estrutura dela dentro do currículo, dentro da legislação, pelo pensamento de Frantz Fanon. Só que como Frantz Fanon é um escritor martinicano que vai ter a sua militância lá na Argélia, na África, eu também precisava me aproximar da realidade brasileira. E aí eu trago Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, Cida Bento. Eu trago as pessoas que se debruçaram dentro da experiência brasileira, cara, para tentar chegar a uma conclusão
Do primeiro, porque não funcionou, e segundo, que caminho seria possível. Inclusive, eu finalizei a minha dissertação. Quarta-feira que vem, dia 26, vai ser a defesa. Então, eu vou defender a minha Aonde vai dissertação ser? na Unicamp. Eu vou pôr o convite nas Legal. redes sociais, é uma atividade aberta, tá todo mundo convidado, você tá convidado, Caio, Porra, as meninas, para mim seria uma honra, vai ser lá na Unicamp, que no da prédio, hora, no mano. prédio da Faculdade de Educação, cara. Mas eu vou colocar Aluno, mas essa. faz uma excursão, vai todo Seria mundo muito legal, só uma roda de capoeira na passar uma defesa da capoeira lá, dissertação. invade todo mundo lá e já Seria, era. seria Vou lindo. tomar o Unicamp. Viu? E é isso. E qual foi o marco inicial, a pedra fundamental dessa trajetória, Caio? A capoeira, cara. Aham. Tudo o que eu escolhi fazer, tudo o que eu fiz, os caminhos acadêmicos, profissionais, se hoje, profissionalmente, academicamente, eu sou o que eu sou, veio tudo da capoeira, cara. Foi Legal. tudo ela que me forneceu. Você falou, você deu uma deixa, né? Eu conheci vários, eu sou militante do movimento hip hop desde 99, então participei do movimento negro, então a gente conheceu várias pessoas. E você falou numa coisa que eu achei muito interessante. Você é um homem branco, mas você não sabe como lidar com a luta do povo negro. Assim, e aí eu lembrei uma fala dos Panteras Negras, quando eles estão entregando o livrinho na escola, o rapaz fala assim: posso me juntar à sua luta? Você pode juntar-se às nossas lutas, mas você não vai saber nossas dores. E é muito interessante quando você fala essa frase aí. Eu tô junto. Assim como eu conheci o Maico, era um cara loiro, de olho verde, mas defendia o movimento com melhor que muito homem negro. E eu ficava de cara, falei assim, Maico, você nasceu na pele errada, parceiro, você tá ligado, né? Não, cara, você sabe que a gente não tá passando o que vocês passam, porque a gente é diferente mesmo. Ó, o olhar é diferente. E a gente aprendi muito com ele, mano. O Maico e o D2 lá da O Negro de São Paulo, mano. Esses caras Ai, foram que meus da hora. professores mesmo, mano. Viajei o Brasil inteiro com esses caras, mano. E imagina aí na sua casa, né, com a Sofia, como que também é uma criança, igual aqui em casa. Eu tô aqui no quarto das duas, tem a bibliotequinha das duas aqui, deve ter já chegaram, acho que uns 30 livros aí, referente Ué, a isso. da hora. E é muito legal a gente fazer essa troca, né? Eu vou dar um exemplo, a escola da Lívia, que é da diretora Rosana Rocha, não sei se você conhece. Conheço. E aí ela pratica a educação antirracista, ela Tem. faz isso daí, né? À toa que ela passou lá na escola, né? Cor étnico. E é legal isso daí. Eu vou dar outro exemplo. O professor Carlos Donizete, de Votorantim, ele lançou um livro, Alice no País dos Pretinhos e das Pretinhas, aonde ele faz os alunos contarem se eles já passaram racismo na escola, na sala, e foi muito legal que saiu. E quando ele foi fazer o lançamento, ele falava assim, ô Caio, a diretora lá, a família dela lá tinha de escravos lá em Tapetininga. Aí você falou também, vai lá e bate. Você é legal, senhor, né? Você me convida para bater tá bom, porque ela não gostava, tal. E foi legal o lançamento do livro. A pena que foi no meio da pandemia. E daí não tinha muita gente, mas foi muito educacional. E ele fala assim para nós, o professor, quando a escola tá pegando fogo, vai com o hip hop lá, Caio. Pra gente trocar ideia, assim, vamos. E aí vai eu, o Brau, vai o sobrinho, a gente vai falar de hip hop e literatura com eles. E é muito. É assim, é meu pensamento. Se o hip hop estivesse dentro da escola, não teria Fundação Casa. Os presídios teriam menor, apesar de ter um cidadão que é dono de uma empresa aí, falar que o hip hop é coisa de bandido, o hip hop não tem história. Então, Olha, entendeu? Foi uma desculpa. fala muito infeliz dele. Imagina meus filhos aprender hip hop. Aí eu tenho duas aqui em casa, netas da vovó do hip hop, que era minha avó. Minha mãe era do hip hop, professor, então foi uma fala muito feliz dele, que o movimento bateu pra caramba nele. E como é que você vê isso também? Essa manipulação da mídia contra a minoria, contra a capoeira. Hoje a capoeira mas a capoeira também já foi lei que não podia jogar capoeira. Depois veio o hip hop, que lá na São Bento os caras jogavam gasolina para os caras não dançar. Como é que você vê, tem esse olhar desde lá do início da faculdade até hoje, mais velho, mais experiente? Tá. Olha só. Aí a gente vai esbarrar, né, Caio, na questão da formação histórica, social e cultural do Brasil pós-colonização portuguesa, né? Desse território.
que é onde nós nos estruturamos, né? Nós nos consolidamos enquanto um país marcado pela exploração, pela violência, pela escravização de uma população sobre a outra. Ou seja, nós surgimos sob o estigma do racismo estrutural, né, cara? E é óbvio que isso não terminou com a Lei Áurea, com o 13 de maio de 1888, e tudo que é do negro passou a ser severamente perseguido, principalmente, né, também, né, mas principalmente com uma violência ainda maior, por incrível que pareça, após a abolição da escravatura e a proclamação da Sim. República. E não foi apenas discriminado, foi criminalizado, o que é a cultura afro-brasileira, tanto as religiões de matriz afro, os sambistas, a capoeira entrou no Código Penal, artigo 402 do Código Penal de 1890, 91. Então, a cultura afro-brasileira carregou por muito tempo esse estigma e carrega esse estigma, e não vamos dizer que não carrega. Carrega a carga desse preconceito, porque tudo que vem do negro tem que ter uma luta, uma resistência muito maior Sim. para conseguir entrar em alguns espaços, né? E dentro das escolas não é diferente, Caio. Inclusive, vamos lá. Quando a gente fala em uma educação para as relações étnico-raciais, as pessoas pensam no quê? As pessoas pensam numa educação antirracista. Temos que combater o racismo dentro das escolas. Tudo bem, faz parte. Mas a educação para as relações étnico-raciais não é só isso. É muito importante, é uma parte importante dela. É uma violência, uma covardia, uma perversidade que a gente luta há 400 anos e estamos perdendo a luta até esse momento, porque não conseguimos superar ainda a questão do racismo, a questão de uma sociedade racializada, mas é um aspecto da educação para as relações étnico-raciais. Outro aspecto da educação para as relações étnico-raciais é a gente trazer para dentro da escola de uma forma que desconstrua visões e preconceitos construídos pelo colonizador, pelo branco, que se perpetuaram, trazer uma visão positiva do que é a construção do negro no Brasil, pegando desde a África, uma educação afrocentrada, até uma educação afrodiaspórica, ou seja, se nós formos pegar o saber, a filosofia, a cosmovisão africana que veio com esta população trazida à força, de forma perversa e covarde, nos porões dos navios negreiros, e que chegaram aqui, que sobreviveram e que trouxeram suas tradições, suas paixões, sua religiosidade e reelaboraram isso nesse caldeirão que é o Brasil, fazendo surgir algo original, que é a cultura afro-brasileira, que é a mistura de povos, tradições e culturas que vieram de África, porque ao contrário do que a maioria dos brasileiros pensa, a África não é um país, é um continente com centenas, né, chegando a milhares de povos, línguas, idiomas, culturas, tradições que chegaram aqui e se reelaboraram em algo novo. Por que eu estou falando isso? Porque se você quer pegar o que tem vivo, o que nunca se perdeu, a ancestralidade viva, atuante, e trazer para dentro da escola, não é através, neste momento, de livro ou de professor que vai entrar, é através da cultura. Uhum. Quer trazer a ancestralidade, a cosmovisão, aquilo que não conseguiu ser apagado, aquilo que, apesar de tanta violência, sobreviveu de forma resistente, leva para dentro da escola a cultura afro-brasileira e suas expressões. Leva o hip hop, leva a capoeira, leva o samba, leva isso para dentro da escola. Você quer trazer, de fato, uma possibilidade de desconstrução de uma violência histórica construída, leva a cultura para dentro da escola. E eu trago isso na minha pesquisa, na minha proposta, tem que levar. Só que não é entrar pelo porta dos fundos, Caio. Quando a gente fala, leva lá o hip hop, legal, leva a capoeira, não é na Semana da Consciência Negra, cara. Novembro, né, que é lembrado. Não é no maio, em maio, e aí oferece lanche para um grupo de capoeira ir lá fazer uma roda. Não é nas datas celebratórias, é no ano inteiro. Sim. E não é pela porta do fundo. Capoeira, quando é convidada para ir para a escola, Caio, a gente observa muito isso, é oferecido o espaço da escola para alguém dar aula de capoeira. Uhum. Mas ela não se integra ao projeto político-pedagógico.
O professor de capoeira não senta na sala dos professores para planejar as ações pedagógicas. Ele não é incorporado de fato. A capoeira não é incorporada de fato, na maioria dos casos. Claro que tem casos que temos. Aham. Temos educadores maravilhosos trabalhando a educação antirracista, a educação para as relações étnico-raciais, afrocentrada, afrodiaspórica. Nós estamos pegando os casos onde isso não acontece. Leva à cultura. Só que é aí que nós vamos encontrar o quê? Isso que você está falando, a resistência. Sim. Vou te dar um exemplo, cara. Não vou citar nomes por uma Aham. questão ética. Mas eu apoio e dou suporte, né, para vários projetos sociais de Sorocaba. Um deles é um projeto social que trabalha a capoeira num bairro bastante periférico. E tinha acabado de iniciar esse projeto social, eu estava ali sempre junto, e eu levava essa parte da história, da cultura, e sentava e batia um papo, e tentava ajudar a dar um direcionamento dentro dos estudos para aquelas crianças todas. E aí o professor de capoeira que dava aula numa quadra aberta, resolveu que ia fazer um pequeno evento para convidar os pais, as famílias, e conseguiu emprestado uma escola, o pátio de uma escola do bairro. E me chamou, não dá para ir lá, trocar uma ideia com os pais, com as crianças, com os capoeiristas, e eu fui. E era 20 de novembro, Caio, Aham. né? Era 20 de novembro. O que ele pediu e eu fui fazer? Fui contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com as pessoas que estavam lá sobre a história do 20 de novembro. O que é o 20 de novembro? O que ele simboliza? O que ele representa? Quem foi Zumbi dos Palmares? Por que o assassinato dele se tornou o Dia da Consciência Negra? E para contar essa história, nós temos que desconstruir a história hegemônica. Ou seja, não foi uma princesa branca que acordou num domingo É. com o coração iluminado e deu. Ninguém deu nada. Ela Aham. era a filha da Casa Real que levou a escravização de seres humanos às últimas consequências. Fomos o último país das Américas a abolir a escravidão. Então ela não deu nada. Levou até o limite, porque manter a monarquia dependia de manter o sistema escravocrata, diante de resistência, fugas, movimento abolicionista, diante da pressão que vinha de fora, principalmente por conta da Revolução Haitiana, que tocou terror nos senhores de escravizados, diante de tanta pressão interna e resistência, chegou ao limite, ao esgotamento, e no último suspiro da monarquia assinaram a Lei Áurea, tanto que no ano seguinte cai a monarquia, é proclamada a República. E aí vai falar que a princesa dessa casa real deu a liberdade. Eu contei isso nessa escola, Caio. Aham. Falei isso nessa Eu escola, imagino. né? Tava A todo mundo confusão. ali, tava todo mundo ali, né? Ao final da palestra, a diretora da escola, uma senhora branca, né? E já de uma certa idade, ela me chamou de canto e falou: olha, professor, é interessante aí o que você falou. Em partes, eu até concordo, ou seja, deu aquela massageada antes de Pra chegar no bater. ponto que ela queria. Aí ela falou assim: mas você não pode falar isso. Eu falei: eu não posso falar o quê? Você não pode falar que a princesa Isabel não é uma heroína, que ela não deu a liberdade, porque é isso que os livros falam, é isso que os professores dizem, e você vai falar isso, as nossas crianças vão ouvir você falar, e quando chegar na sala de aula vai confrontar o professor. E aí eu respondi para ela: se eles fizerem isso, vai me Que encher de bom. orgulho. Se eles Que fizerem isso, que bom. viu? Vai Que me bom. encher de orgulho, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando desconstruir uma Sim. escola que perpetua o racismo. E é por isso que o movimento negro, nas escadarias do Teatro Municipal, em 1978, falaram: opa, 3 de maio, que 3 de maio? Não nos representa. Aquilo é uma falsa abolição. A nossa data de resistência é o 20 de 20 de novembro. novembro. E eu contei essa história. Só que, olha só, essa escola, Caio, é no bairro onde fica o projeto. Aham. Quadra aberta, popular. É quase do lado dessa escola. Eles nunca mais tiveram acesso à escola. Caraca, Para mano. esse projeto social, fazer os eventos dele, de final de ano, de batizado, as confraternizações,
tem que percorrer ali alguns quilômetros para ir no bairro vizinho, onde tem uma escola que cede a quadra coberta, cara. Então, Caraca. é sobre isso que nós estamos falando. Caio, tenho feito, tenho feito palestras onde me chamam, cara. E Uhum. eu vou em todo lugar. Eu não digo não, né? E a imensa maioria, né, são trabalhos voluntários. Eu vou em Sim. projetos sociais, em comunidades, formação para professores, rede pública. E eu sei que quem mais precisa do que eu estudo é a população vulnerabilizada que não tem condições de pagar uma palestra. Uhum. E é quem mais precisa dessa informação. Então eu vou em todo canto. De 2020 para cá já foram mais de 200 palestras que a gente Que... vai trocar Aham. ideia e em alguns momentos, algumas situações nos chamam a atenção. Por exemplo, eu fui fazer uma formação de professores numa escola particular grande de Sorocaba. E ali batendo um papo, né, dentre os professores, tinha ali junto a direção da escola, coisa e tal, e eu falando sobre essas questões de identificação e combate ao racismo na escola, o professor levanta a mão. E eu disse, né, diga. E ele falou, tudo bem, você está dizendo isso, né, contou pra gente toda essa história, mas olha, eu sou uma pessoa branca, falou o professor. E eu fui para o Nordeste, e chegando lá no Nordeste, começaram a fazer chacota com o meu sotaque. E nesse caso, perguntou para mim, e nesse caso, professor, quando eu sou branco e sofro racismo como eu sofri lá, o que que eu faço? Aí eu falei, pera lá, em primeiro lugar, se você se sentiu discriminado por ser de fora, por ter um sotaque diferente, o que aconteceu ali foi alguma outra coisa. De repente se Aham. aproxima de uma xenofobia. Falei, não foi racismo, porque no Brasil não existe racismo reverso. Aham. Porque para ser racismo tem que ser uma população que sofre as marcas históricas de uma opressão, de uma escravização e carrega no corpo as marcas que coloca numa situação de vulnerabilidade. Você não vai ser discriminado num shopping, não estará preferencialmente nas miras das armas dos policiais, ou não vai ser excluído num processo de seleção para um emprego por ser branco. Então não é Aham. racismo. Então não é racismo. E fui desconstruindo isso naquele Aham. ambiente. Mas eu saí dali me perguntando, Caio, eu falei, se esse é um ambiente onde esse professor estava com todos os seus colegas, com a direção, com a coordenação, e ele soltou aquilo com tanta certeza do que estava falando, então eu fiquei me perguntando, se naquele ambiente cheio de profissionais e com alguém que naquele ambiente supostamente era um especialista no assunto, palestrando sobre aquilo, que era eu, ele se sentiu à vontade para se expressar dessa forma, imagina numa sala de aula com alunos. Ah, E imagina para que lado não aham. vai o assunto quando entra na questão racial, Sim, conversando com alunos, Caio. sim. Então é disso que eu estou falando. A gente se depara com cada situações, porque o que a gente percebe? Dentro de uma escola, Caio, a pessoa é especialista naquilo que ela estudou. O Sim, professor é especialista de matemática, de química, de física, língua portuguesa, história que seja, geografia, só que é especialista na sua área, na sua disciplina curricular. Não é especialista em todos os saberes que cercam a nossa vida. Só que quando falamos da questão racial, mesmo nunca tendo lido um autor que trabalha, mesmo não tendo conhecimento dos dados estatísticos relativos às populações racializadas no Brasil, todo mundo tem uma opinião. Só que sim. essa opinião não foi forjada a partir de estudos ou da busca de um saber sistematizado. Foi forjada através do senso comum. E isso é um perigo, Sim. porque o que é o senso comum? São as nossas convicções que não formamos a partir da busca por informações sobre algo. São as convicções que nós formamos a partir da nossa experiência vivida, do que está no nosso redor, do que está próximo, aquilo que a gente vai adquirir através do convívio sociofamiliar.
E isso, numa sociedade onde prevalece o racismo estrutural, normalmente o senso comum vai para que lado? Se você adquire de forma espontânea a partir da sua convivência sociofamiliar, e se a estrutura brasileira é racista, imagina de que forma que o senso comum se consolida nas pessoas. Só que as Difícil. pessoas querem lidar com as questões raciais a partir do senso comum, cara. Uhum. Entendeu? É. Aí que começa a acontecer as maiores besteiras do mundo. Para falar pouco, Aham. para Ó, não ó, falar. Aí que aparecem. hoje o Pod Afro tá provocativo, tá? Ah, hoje tá legal isso aqui tá uma provocação danada. Eu quero ver, porque assim que tem que ser provocativo mesmo nessa área. Chega de ficar sendo bonzinho. Só lembro da gente no 20 de novembro. Chega. A gente só fala, não, a gente tem que estar o ano inteiro na escola. A gente tem que estar lá com a nossa cara lá todo dia. Eu fiquei muito feliz quando a Ação Periférica, fez 20 anos, é a ONG que eu faço parte, com o Brau, eles fizeram a escola do hip hop. 10 meses falando de hip hop dentro da escola e passando tudo. Encerrou lá com a Semana da Cultura Arte Negra, e eu e a Lívia foi lá fazer palestra, teve religião, teve várias coisas, mas a escola tem que começar a ser aberta, professores têm que começar a abrir a visão. Nem todos gostam, porque a gente sabe disso. Não é todos que gostam. E eu vou pegar o gancho, já a próxima pergunta. Muitas vezes a academia tenta separar o saber popular do saber científico. Na sua prática diária no SESI e na rede municipal de Boituva, como você mostra para os seus alunos que o jogo da capoeira é tanta ciência e história quanto os livros didáticos? Lá vem provocação. Caramba, cara. Que bom que você me perguntou isso, cara. Hoje é só Não, assim. não, viu? E assim, quanto a tocar na ferida, meter o dedo na ferida, Aham. eu li um poema esses dias do poeta Sérgio Vaz, que eu gosto muito, que ele começa falando: a história não perdoa os covardes. Se a gente se propõe, se nós acreditamos que a educação é uma possibilidade de transformação, e se a gente levanta uma bandeira de luta contra uma discriminação histórica, tem que ir com coragem, Caio, porque é óbvio que vai provocar, incomodar, gerar reações. Não tem como falar de racismo em nenhum ambiente, seja na escola, na sala de aula, na sala dos professores ou na sala da tua casa, com a tua família, sem gerar desconforto. Sim. Por quê? Não tem como ser brasileiro e não ter tido contato com o racismo de um lado ou de outro, como vítima ou como autor. Por mais que você não consiga ter um olhar sensível para compreender, porque o racismo não se forma ele não se estabelece de forma racional. Ele está impregnado na nossa subjetividade. Francis Fanon nos Uhum. ensinou isso muito bem em Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, não dá para falar desse assunto sem pôr o dedo nas feridas. E nós vamos cometer equívocos ao pôr o dedo nas feridas? Vamos, mas a gente tem que estar em movimento. Tem que seja errar para corrigir, para rever. O problema é continuar fingindo que não existe, que é o que o Brasil faz muito bem, desde a obra Casagrande Senzala, de 1932, de Gilberto Freire, que lançou as bases da ideia da democracia racial. Ficou cômodo fingir que não existe. Entendeu? Então temos que meter o dedo nas feridas, sim. E agora eu vou aqui à sua pergunta. Porque tem um debate gigantesco no meio acadêmico sobre isso que você colocou, Caio. Porque qual saber é legítimo? Esse é o debate. Ah, mas qual é a função da escola? A função da escola é socializar o saber historicamente constituído pela humanidade. Então, a função da escola seria transmitir para as próximas gerações o saber historicamente construído, constituído, certo? Vai para a Uhum. escola para quê? Para adquirir aquilo que é um saber científico sistematizado construído pela humanidade. Só que quem decide que saber é legítimo? E adivinha só, num país racista, quais são os saberes considerados legítimos
Por que você acha que eu abri esse bate-papo falando do currículo eurocentrado, eurocêntrico? Porque tudo que era do negro, tudo que era do indígena, ficou de fora. Não entra como filosófico para muitos autores. Para muitos entra, eu sou um deles. Mas para muitos autores, não entra como um saber científico, racional, filosófico, sistematizado. É apresentado no campo do folclórico, do mitológico, do irracional. E isso é uma grande briga. E tem uma filósofa maravilhosa, chamada Sueli Carneiro, que ela trouxe um conceito que não é dela, mas ela trouxe de forma brilhante para a análise da situação brasileira, que é o conceito de epistemicídio. O que é o epistemicídio? É quando, de forma proposital, um Estado ou um grupo de pessoas hegemônicos, elitizados, que estão no domínio de uma sociedade, promovem o apagamento dos saberes das populações subalternizadas. E a população negra sofre o epistemicídio desde que chegou no Brasil e continua esse epistemicídio. Isso continua agindo. Ainda tem muita resistência, muita dificuldade para trazer esses saberes, para pôr ali, lado a lado, na hierarquia dos saberes que um brasileiro necessita para conseguir olhar para a sociedade à sua volta e interpretá-la. Porque não é isso que a escola deve fazer? Dar essa capacidade da atuação crítica em sociedade, da atuação cidadã, além de preparar para o mercado do trabalho. Mas como é que eu vou olhar para o meu entorno e interpretar a sociedade se em mim chegou apenas uma matriz de saber, uma matriz de conhecimento, apenas a eurocentrada? E isso é um debate acadêmico que você colocou aí. Eu estou nessa briga. Eu trago na minha dissertação a defesa de que a gente tem que expandir o currículo. Por quê? Demorou para entrar essas matrizes de conhecimento, de saber, no currículo escolar. Caio, vamos pensar o absurdo que historicamente é a escola brasileira, cara. O Brasil hoje tem mais ou menos 215 milhões de habitantes, dos quais 56%, segundo o IBGE, se autodeclaram afrodescendente. Ou seja, a população negra no Brasil é majoritária. E pelo tamanho da população brasileira, quer dizer que a população negra brasileira é a terceira maior população negra do planeta. Ficamos atrás apenas da Nigéria e da Etiópia, cara. Ou seja, é uma população gigantesca. Então, quando pensamos em história e cultura brasileira, pensamos em história e cultura afro-brasileira. Mas tiveram que criar uma lei, a 10.639, para obrigar a escola a ensinar isso, meu irmão. E essa lei tem só 23 anos. Tem só 23 anos. E aí, tem a corrida dos materiais didáticos para vender e atualizar o material para poder vender. Temos que atualizar dentro da Lei 10.639. O que passaram a fazer? Pegar conteúdos soltos e pontuais e encaixar dentro do currículo que continuou eurocêntrico. E o pior, no desconhecimento por parte de boa parte dos professores do que é cultura afro-brasileira, do que é cosmovisão africana, cosmovisões africanas. Quando esses conteúdos são abordados dentro da escola, tem uma grande chance de serem abordados de uma maneira folclorizada. Não como um saber legítimo, cara, não como um saber científico. Parece que o que vem do negro é folclorizado. Sim. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para você do que eu tô falando. Nego Bispo, cara. Sim. Nego Bispo. Nego Bispo, para mim e para muitos intelectuais, pô, ele produz uma filosofia genuína, cara, original, incrível. Só que parte da intelectualidade brasileira insiste em tratá-lo no campo quase que religioso, mitológico, porque ele transita no campo da ancestralidade, não de um pensamento que sistematiza uma... Gente, que absurdo, tem resistência. Por incrível que pareça, Caio, tem resistência, cara. Sim. Tem resistência. O que é do negro tem resistência. As pessoas querem manter lá no quintal, cara. Ah, vamos ser bondosos e vamos deixar entrar aqui em novembro.
Pô, mas não está trazendo como saber legítimo que Não. é necessário para a formação humana de todo brasileiro. Não temos esse espaço ainda, não temos esse campo aberto ainda para as cosmovisões indígenas, dos povos originários, dos povos africanos que vieram para cá, da reelaboração dessa cultura em solo brasileiro que deu origem à cultura afro-brasileira, a preservação e a transformação das cosmovisões na escola, cara. Pelo contrário, Caio, você sabe que nós vivemos um momento de retrocesso. As lutas têm momentos de avanço e momentos de retrocesso. Essa questão da valorização da história e da cultura afro-brasileira nas escolas ganhou muita força na década de 2000. Sim. A Lei 10.639 é de 2003, as diretrizes curriculares para a educação para as relações étnico-raciais é de 2004. Em 2008, atualizaram a lei e incluíram a cultura e a história indígena. O Estatuto de Igualdade Racial é de 2010. As diretrizes para uma educação em direitos humanos é de 2012. Avançamos muito. Até meados de 2016. Dali, o caldo entornou de um jeito. E nós entramos numa reação reacionária que, principalmente após a pandemia, Caio, tem pessoas, cara, que levantam a bandeira, que compreendem a necessidade, mas que preferem não tocar no assunto. Sim. Por quê? Porque a reação nos dias de hoje é muito forte, cara. Sim. Se você bater um papo desse dentro da escola, a chance de você ter um problema no dia seguinte, cara, ou com colegas, ou com familiares que discordam, porque esse assunto extrapolou as questões acadêmicas e curriculares. Quando a gente fala disso, a gente está mexendo com convicções ideológicas, políticas, religiosas. Então, você tem chance de arrumar problema para si próprio abordando de cara limpa, de peito aberto essas questões de vários De lados. várias maneiras. Então, muita gente que tem um pensamento de luta está se calando. Por quê? Por causa da pressão, cara. Sim. Porque sabe o quanto é tenso o momento para levantar essas bandeiras e para falar algumas coisas de forma tão declarada, sabe? Então, eu volto aqui ao que eu comecei respondendo a sua pergunta, Sérgio Vaz. A história pune os covardes. É fácil lidar com essa temática num momento como o nosso? Pô, você posta questões antirracistas em rede social, vai ler os comentários, cara. Sim. É Vai um ler cuidado que a gente tem que ter por causa disso mesmo, viu? vai ler os comentários para ver o que tem muita gente apoiando, graças a Deus. Sim. Mas vai ver o tipo de comentário que muitas vezes vem de conhecido, cara. Muitas vezes vem de pessoa que você quer bem, tem uma relação afetiva, mas aí solta uma lá que você fala, meu, quanto a isso, olha como que a pessoa pensa a questão racial, do combate ao racismo. E digo mais, a pessoa que levanta uma bandeira pela luta contra uma discriminação, contra um preconceito, tem a obrigação de se levantar todas. Quem sonha com a emancipação humana tem que sonhar com o fim de todas as formas de violência. Sim. Porque, Caio, dificilmente uma pessoa que é racista não vai ser também machista, cara. Dificilmente uma pessoa que é racista não vai ser também homofóbica. Os preconceitos são construídos em bloco, cara. São construídos em bloco. Uhum. E é fácil você lutar contra isso? Não é, mas é necessário, cara. Mas é necessário. Vai ser um mar de rosas? Claro que não. Vai ter problema pra caramba. Você sabe melhor do que ninguém, cara. Vai ter problema pra caramba, cara. Mas e aí? As escolhas são: vai pra luta ou vai pra invisibilidade dos problemas, que é o que historicamente o Brasil fez? Vai pra que lado? É uma escolha, meu irmão. Sim. E é uma briga que não vai acabar, né? A gente fala que nós entramos pelas portas do fundo do Brasil. Entramos pelas portas do fundo, à base de chicote. E quando a gente vai reivindicar nossos direitos, nós estamos fazendo mimimi. Só que a gente ainda tem que escutar muita besteira de próprios irmãos que não conhecem a história. Então, hoje tem uma... Ó, vocês estão tendo um privilégio de ter uma aula maravilhosa como essa. Vocês vão ouvir, vai descer a goela rasgando essas provocações, essas respostas, mas essa que é a ideia.
Então, sentar lá, catar pipoquinha, de vez de assistir série, assiste o Pod Afro, que vocês vão receber essa aula maravilhosa. Saímos um pouquinho da parte educacional, vamos para a parte que acho que você gosta muito. O projeto Capoeira Entre Amigos. Durante 5 anos, você esteve à frente do projeto. Aqui em Sorocaba, trabalhando a capoeira como ferramenta social educativa para a criança. Qual foi a principal transformação que você enxergou na autoimagem do pertencimento dessas crianças ao entrar em contato com a sua cultura, com a sua e com a nossa cultura? Caramba, o projeto Capoeira Entre Amigos, cara, ele existiu entre 2013 e 2018. Ele começou por acaso, cara. Ele começou porque o nome já diz, Capoeira Entre Amigos. Eram alguns amigos de tempo de Cirilão, que a gente gostava muito da capoeira, só que somente eu tinha seguido, tinha pego a graduação de aluno graduado, que é a primeira graduação que permitia dar aula, coisa e tal. Encontramos uns amigos e falamos, putz, a gente ia treinar no campinho lá todo dia depois da aula. Agora tá todo mundo aqui adulto, constituindo suas famílias, com seus trabalhos, por que a gente não arruma um espaço para a gente treinar? E minha tia, no Jardim Europa, ali tinha um salão, cara, que estava vazio. Falei com ela falou que fazia ali um valor quase irrisório para nós, já que estava parado mesmo. Pegamos e começamos a treinar ali dentro. Só que a gente começou a perceber que aquilo chamava atenção, Caio, Sim. de criança. E a gente começou a deixar a porta aberta. E começaram a sentar para assistir. E aí a gente começou a perguntar se se interessava. Eu elaborei um documento de autorização que tinha que levar para os pais tomarem ciência, que os pais tinham que ir até lá para nos conhecer. E começamos a aceitar que as crianças do bairro fossem ali treinar. Em 2 meses, nós estávamos com mais de 60 crianças dentro de um espaço de 7 metros por 7 metros, cara. E aquilo foi uma experiência muito transformadora, em especial para mim, porque até aquele momento, olha, isso aí é 2013, eu já dava aula há 6 anos, mas não de capoeira e não num projeto social. Ali foi uma experiência que, inclusive, moldou a trajetória que eu sigo hoje na pesquisa acadêmica. Ali foi o primeiro estalo que eu tive de que a cultura não é algo extraordinário para se fazer quase como um hobby. Ali que eu tive de perto a oportunidade de ver que a cultura é instrumento de humanização das pessoas, cara. De humanização. As pessoas se humanizam pela interiorização da cultura e a sua identificação com a sua identidade, com a sua origem, passa pelo convívio cultural que nós temos. E cultura e educação não se distinguem. E ali dentro eu percebi essa transformação e a minha alegria é ver que crianças e adolescentes que chegaram ali, treinaram ali, eu parei diante de problemas muito sérios pessoais que eu tive e logo já emendou com a pandemia e a galera seguiu. E não só seguiu na capoeira, teve quem seguiu na capoeira, mas, Caio, é isso que eu defendo sempre. Quando a gente faz um trabalho de humanização com a capoeira, se sair dali um atleta, show, cara, de bola. Deixa eu ficar muito feliz. Se sair dali alguém que vai seguir e vai se tornar um professor, um mestre, um jogador, um lutador, seja o que for, dentro da prática propriamente dita da capoeira, ótimo. Mas o mais emocionante para um educador é ver a capoeira entrar e a capoeira auxiliar na formação humana da criança. É você encontrar, ver que se tornou um profissional, mas que fala contigo de uma forma que carrega um respeito adquirido naquela época, cara. Porque se a capoeira só servir para formar um jogador de capoeira, um lutador de capoeira, ela deu errado na tua vida. Capoeira é mais do que isso. A capoeira é filosofia. A capoeira ela tem que servir para a sua transformação enquanto ser humano, para você conseguir se compreender no mundo que você vive. Se a capoeira não tiver isso, ela foi pobre até você.
E, infelizmente, é o que acontece muitas vezes quando ela entra em espaços que têm resistência quanto à cultura afro. Pô, Leandro, mas isso é possível? Se tem Sim. resistência contra a cultura afro, vão deixar a capoeira entrar? Vão! Só que ela já entra ali passando por uma peneira. Olha, vai treinar a capoeira, tudo bem, mas aqui eu não quero que misture nada, viu? Aqui é a luta, aqui é o esporte, entra quase como ginástica, Sim. entendeu? Ela entra esvaziada da sua tradição, sendo que o que ela tem de mais rico é a ancestralidade que ela carrega, a tradição que ela carrega. É o que vai permitir uma transformação interior nos praticantes, uma conscientização, uma sensibilização do olhar. Na minha opinião, não faz sentido uma pessoa estar na capoeira e não ter um olhar sensível para as questões raciais, para as questões das injustiças, porque a capoeira é resistência, nasce como resistência. Sobreviveu como resistência quando perseguiram, quando a criminalizaram. E ela não pode perder essa identidade. Ela é resistência, ela é uma marca de um Aham. povo. E isso foi muito emocionante naquele projeto, Caio, voltando à sua pergunta, porque a gente observava isso, e o que era mais legal é que a gente também estava aprendendo como fazer. A gente estava aprendendo. Até então eu era jogador de capoeira. Ser professor, estar com crianças, e aí já misturou a minha experiência de escola com a experiência de capoeirista, num espaço de capoeira completamente diferente. Cara, aquilo lá foi emocionante e ainda me emociona ao lembrar daquela experiência, cara. De verdade. E é por isso que hoje, nessa doideira que é a minha vida, que eu trabalho de manhã numa cidade, em uma escola, à tarde em outra cidade, em outra escola, eu fico 12 horas por dia fora de casa. Do momento que eu saio ao momento que eu chego. E a hora que eu chego, eu tenho a minha pequenininha aqui, a Sofia, né, a minha esposa, a minha família, Aham. os meus estudos, né? Ou seja, nesse momento eu não tenho condição de estar à frente de um projeto como eu estive ali, apesar de eu ter muita vontade. Então, o que eu posso fazer? É oferecer todo o meu apoio às pessoas que estão vivendo o momento de estar. E é por isso que, como eu já falei anteriormente, eu sou muito próximo a projetos sociais. Eu estou sempre muito próximo. Eu tento ajudar com aquilo que eles acreditam que eu posso ajudar. E é só isso que eu posso fazer. Ser um parceiro, ser um aliado e me disponibilizar. Olha, dentro do pouco que eu busco, não é meu, é de todo mundo. E eu faço isso de forma voluntária, cara. E Que muita da gente me hora, questiona, né? e viu, e muita gente me questiona. Muita gente vem e me pergunta: "Pô, mas você está em todo lugar, pô, cada semana está num lugar", e eu tenho a alegria de ter as portas abertas de todos os grupos de capoeira da cidade, cara. Aham. Vou em todos, entro pela porta da frente. Em quase todos já tive a oportunidade de falar, de fazer uma palestra, de fazer um bate-papo. Isso me deixa muito feliz. Sempre de forma voluntária nos projetos sociais, informações de professor, especialmente da rede pública. E aí as pessoas me questionam, falam, viu, mas você não cobra, cara. Pô, você está se desvalorizando. E a minha resposta sempre é a mesma. Eu falo assim, tudo o que eu tenho, o pouco que eu tenho, foi a capoeira que me deu. E Caio, toda a minha formação profissional, intelectual e acadêmica, ela veio por instituições públicas. Eu fiz o meu ensino primário na rede municipal. Eu fiz o ensino fundamental e médio na rede estadual. Eu Uhum. fiz a minha graduação numa universidade federal. Eu estou concluindo o meu mestrado numa universidade estadual. A população já pagou minha formação, cara. Não é de graça. Eu não estou indo ali para querer estrelinha na testa. Eu tenho um compromisso ético e moral de devolver para a sociedade um pouco do muito que eles me deram. Eu tenho meu emprego, os meus empregos. Minha esposa também é funcionária pública. Aham. Nós temos uma vida dentro dos padrões da classe trabalhadora, uma vida boa de se viver. E eu só vou falar num lugar se me pagarem, cara. Sim. Um saber que não é meu, que é ancestral, cara. Que é de uma população que resistiu, que sofreu e que chegou até mim. Eu só vou falar para as pessoas que mais precisam de um projeto social, periféricos,
que estão numa situação de vulnerabilidade, que estão ali à mercê da violência que uma sociedade racista impõe sobre uma população, sobre crianças, mulheres, homens, todo mundo, se me pagarem, cara, se eu fizesse isso, eu ia me sentir um mercenário, cara. Aham. De verdade, não é não se valorizar, é pelo contrário, é reconhecer o valor de tudo que já me deram. Que me deram. A formação que eu tenho de capoeira, os mestres me deram, eles compartilharam o que eles buscaram uma vida inteira. A minha formação acadêmica, a sociedade, o contribuinte já pagou, sabe? E ainda paga, que eu ainda estou cursando e pretendo Cursando. continuar até o Aham. doutorado. Então, isso não é caridade, isso é compromisso ético e moral, cara. Que legal, né? É uma aula mesmo. Eu vou falar que é um griot, tá? Já vou já lançar Imagina, essa que é que é um isso, que é conhecimento isso. que é um conhecimento e não tem igual, mano. Não tem. Por isso Ah, que eu falo que quando a gente montou o Afrocultura, era pra ficar aqui na sala de casa, só nós três. E aí a Lívia falou assim: vamos divulgar isso aí, a gente tem que. E aí, conversando com o Melks, assim, o Melks, tô pensando em montar um podcast, mano, mas eu nunca nem sei como é que. Você, ô Caio, você tá no hip hop, você é palestrante, fala pra todo mundo. Você acha que você não vai conseguir montar? E aí saiu, e hoje estamos aqui com essa aula bom. maravilhosa do professor Leandro. E dentre as perguntas, a gente fala que a gente tem uma pergunta de ouro. Entre tantas aí que a gente fez aí, a gente tem uma pergunta de ouro. A capoeira como direitos humanos. Você faz Ah, parte. Lá vem, essa daí é pancada, tá? Você faz parte de grupos de pesquisa em direitos humanos, como Paideia, é isso mesmo? Paideia, Grupo de Pesquisas e Estudos em Filosofia, Educação e Direitos Humanos, Paideia, da Unicamp. Unicamp ou INPPDH. O Instituto Nacional de Promoção e Pesquisa dos Direitos Humanos de Campinas. Agora a pergunta de ouro. Leandro, em um país que historicamente criminalizou a capoeira e persegue os seus saberes pretos, como a roda de capoeira se consolida hoje, não apenas como esporte ou luta, mas como um verdadeiro território de defesa dos direitos humanos e de cura para a juventude periférica? Olha, essa pergunta poderia fácil ser o título de uma tese de doutorado, cara. De Po- verdade mesmo. Pode ficar à Essa, vontade, tá? Se essa você pergunta quiser, eu te mando depois. essa Eu te pergunta mando. poderia fácil ser o título de uma pesquisa de doutorado, porque ela é muito ampla. Então, vamos Aham. lá. Tem uma coisa que eu sempre me preocupo, Caio. Não sei se você já percebeu isso, mas o conceito de direitos humanos foi e é deturpado no Brasil. Já percebeu isso? Uhum. Dentro da universidade, criaram uma forma de se referir a essa deturpação do conceito de direitos humanos. As pessoas dizem que foi o processo de datenização dos direitos humanos. Ou seja, para boa parte da população brasileira que assiste esses programas sensacionalistas, direitos humanos, na imaginação das pessoas, é uma casinha, está lá escrito direitos humanos em cima, onde fica ali dentro pessoas fumando maconha, até um bandido matar alguém para correr defender o bandido. Gente, Caio, é essa a Aham. ideia que parte da população brasileira tem do que é direitos humanos, cara. Alguém que está sempre pronto a defender um assassino, um marginal, um bandido, né? E isso daí não é inocente. Quem cria esse tipo de ideologia para destruir uma ideia tão legítima e necessária como a defesa dos direitos humanos sabe o que está fazendo. Sabe o que está defendendo. Quem não sabe é quem está reproduzindo em rede social. Então vamos lá. O que são direitos humanos? São todos os direitos fundamentais para todos os seres humanos serem e existirem no planeta Terra como são com dignidade, cara. Começando pelo direito primordial, que é o direito à vida. E Sim. todos os que vêm junto. Educação, moradia, saúde, cultura, identidade, dignidade, lazer. Tudo isso é direitos humanos. Então, se você é um professor,
Você é um profissional dos direitos humanos porque a educação é um direito humano fundamental. Se você é da cultura, você é um promotor dos direitos humanos, Caio, na Aham, área do hip hop, porque você está defendendo um direito humano fundamental, que é o sim, direito à cultura e à identidade cultural, cara. Todos são promotores dos direitos humanos. E a roda de capoeira, ela personifica a luta de um povo pelo direito primordial, primeiro à vida, depois de ser e existir com dignidade. Porque quando eu olho para uma roda de capoeira, eu olho para a história do Brasil. Pode-se contar a história do Brasil a partir da capoeira, cara. Dá para você contar a história do Brasil em cada etapa. Colônia, Império, República, Era Vargas, República Populista, dias atuais, através da roda de capoeira. Perseguida, criminalizada. Então, quando eu vejo uma roda de capoeira, eu penso assim: quanta gente, Caio, quanta gente sofreu, sangrou, chorou, morreu, foi expropriado da sua própria identidade, foi explorado, foi escravizado para aquela roda de capoeira poder estar ali. acontecendo naquela praça, cara. Uhum. Quanta gente teve que resistir com a vida para aquela roda de capoeira poder estar acontecendo ali. Então, aquela roda de capoeira, ela sintetiza todos os direitos humanos que historicamente foram violentados em toda uma população. E aquilo é a marca da resistência, é a marca da sobrevivência, é a marca de pessoas que gritaram e falaram: não, cara, não, eu vou existir, eu vou manter a minha dignidade. E é por isso que eu brigo muito para que a roda de capoeira, para que a capoeira não perca essa identidade, Caio. Sim, Essa identidade de luta, de resistência. É por isso que não faz sentido, para mim, é minha humilde opinião, e isso é polêmico. Isso é polêmico, isso gera muita resistência no meio que eu convivo. Para mim é contraditório um capoeirista se identifique como pessoa preta ou como pessoa branca não ser um antirracista, cara. sim, Sabe? Para mim é uma contradição ali. Em algum momento algo se perdeu, cara, na trajetória. Porque a capoeira é o símbolo de resistência de seres humanos que lutaram por seus direitos sim. de existir, de ser livre, de ter sua cultura, de ter sua dignidade, de ter sua espiritualidade, de manter sua ancestralidade, de manter seus saberes vivos. E a capoeira materializa isso, cara. Ela é essa resistência materializada numa arte, numa cultura que é ampla, que é plural, que é o esporte, é assim, que é a luta, é assim, mas que é muito mais do que isso, cara. Que é muito mais que isso, que é uma marca de resistência e de ancestralidade. Não sei se eu respondi. Não, velho, é legal. Que a gente começa a trocar as ideias vai longe. Eu tava participando de um curso da Unicamp de hip hop, e aí falaram da importância da capoeira, né? B-boy Neguinho, o Pelezinho, ele usa muito a capoeira. Eu falei também, ó, a capoeira, ela está dentro do carnaval. Poucas Sim! pessoas sabem, Ô, entrudo! todas as pessoas sabem que os movimentos do mestre-sala vêm da capoeira. Mas por quê? Porque antigamente era porta-pavilhão, era o melhor capoeirista da escola de samba tal. Aham. Então, eu sou um capoeirista, o Leandro é de uma escola de samba, eu sou de outra, eu quero rasgar o pavilhão do Leandro. Então, eu vou colocar meu melhor capoeirista. E é legal isso daí, é poucas pessoas que sabem disso. O Ô, porquê que o mestre Sala usa o leque, por que que ele usa o bastão, o porquê que ele usa como que é? Os acessórios de mão, porque poucas pessoas sabiam. Ele usava aquilo ali para rasgar o pavilhão da escola de samba do Leandro, para falar, ah, rasguei, eu sou melhor que o Leandro na capoeira. Tinha muito isso. Vou dar o um exemplo rival, né? entre vai e camisa verde e branco. O rival. Então, Lê, para mim é uma honra estar com você nessa aula aqui. Você vai ter o Pod Afro 10, 11, você vai estar aqui com nós aqui. Ô, Entendeu? Na próxima temporada vai ser um prazer. A gente tá chegando no final, mas ainda ó. tem umas perguntas legais aí. As mensagens finais aí, que vai vir do coração as respostas, viu? Daí, essa daí eu tô deixando ele
Essa aqui já balançou o coração dele, já. Sim. Olê, e isso aqui é para um recado, né? Para a molecada preta que está na escola de Boituva, Sorocaba e toda a região, qual a importância de ver um homem negro, de trança, capoeirista, ocupando espaço de mestres, historiador e pesquisador da Unicamp? Não só homens, como as mulheres também, né? Vamos colocar que tem mestras também de capoeira. Ô, Caio, aí você toca num ponto muito sensível, cara, e muito importante, muito Aham. necessário, que é a questão da representatividade, cara. A representatividade é algo essencial. Para quê? Para regar o sonho das crianças, cara, a perspectiva das crianças, né? E isso é algo que eu tento transitar com muito cuidado, até quando me convidam. Te dar um exemplo. Quando eu vou falar numa roda de capoeira, eu jamais inicio a minha fala sem antes pedir licença aos mestres do lugar. Porque as crianças que estão ali têm que saber que a autoridade é o mestre, não sou eu. Sim. Eu sou alguém que busco alguma informação nas páginas dos livros. Os mestres são a cultura viva, a ancestralidade, o elo de ligação. O mesmo quando eu tenho a oportunidade de ir a um terreiro ou a um espaço de hip hop, em qualquer espaço da representatividade. Porque é muito fácil pessoas quererem ser aliadas e, como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções, né? Uhum. E aí chega e quer ser protagonista. Não é protagonista. O protagonista da luta do negro é o negro e tem que ser o negro, cara. E é por isso que eu estou fazendo um mestrado em educação para as relações étnico-raciais, pretendo seguir com o meu doutorado, mas eu sei que eu nunca vou concorrer a uma vaga, por exemplo, numa universidade, Uhum. dentro da cadeira que trabalha isso. Por quê? Porque eu acredito que para trabalhar isso dentro de uma universidade tem que ser pessoa negra, cara. Tem que ser um homem, uma mulher, preto, preta, para trabalhar isso, por causa da representatividade. A representatividade sempre nos faltou, cara, sabe? Dos povos subalternizados, historicamente falando, violentados, oprimidos, excluídos dos espaços de poder, né? O Quijano, que é o peruano elaborador da ideia da decolonialidade, traz isso, né? Uhum. Acabou a colonização, só que se manteve a colonialidade do saber, a colonialidade do ser, a colonialidade do poder. Pode ver, Caio, nos espaços de representação. Cara, se 56% da população é afrodescendente, por que que não temos 56% de deputados Sim. negros e deputadas? Por que que não temos 56% de médicos negros, juízes, prefeitos, governadores, desembargadores? Por que que nós não temos? É importante ter lá, e quando tem, Sim. incomoda. Por Sim. quê? Porque a representatividade é importante. E a representatividade, historicamente no Brasil, ela foi combatida de uma forma silenciosa, e eu acho que você conhece muito bem esse conceito que eu vou dizer agora, pela branquitude, que é o que não se fala. Então, para quem está nos assistindo aí e não está familiarizado com este conceito, que é um conceito de cidadamento, inclusive quem quer começar a entender a questão racial no Brasil, comece pelo livro Pacto da Branquitude, Uhum. que num país racializado como o Brasil, e só para eu definir os termos, o que é um país racializado? É um país onde as pessoas, por consequência do seu fenótipo e da sua origem étnico-racial, já nasce com posições, oportunidades e outras situações como de violência pré-determinadas, que, né, carrega na marca do corpo. Num país como o Brasil, trata-se, Caio, e você vai concordar com o que eu vou falar, como raça, o negro e o indígena. Entra no Google e coloca penteado étnico. Vai aparecer indígena e vai aparecer o negro. Roupa, moda étnica, o negro e Uhum. o indígena. Como se num país racializado o branco não fosse raça, cara. O branco não se coloca como raça, o branco se coloca como
padrão da normalidade. Sim. O que é do negro é do negro. O que é do branco. indígena é do indígena. O que é do branco é universal. Putz, pesada. É universal o que é o do branco. E existe um pacto da branquitude que a Cida Bento traz, que não é algo que existe uma reunião secreta para discutir. Não. Dentro da sociedade formada como ela é formada, de uma forma racializada e racista, esse pacto da branquitude age de forma silenciosa. A população branca finge que tudo que ela possui é mérito. Às vezes, encontramos até as pessoas brancas solidárias à causa do sofrimento do outro, mas o sofrimento é sempre do outro. Então, a pessoa branca que buscou uma informação, ela não tem problema em reconhecer que a população negra já nasce num país como o Brasil com oportunidades limitadas. Que tudo para um negro numa cidade como o Brasil vai ter que ser mais difícil, vai ter que ser 2 vezes melhor. Então a pessoa não tem dificuldade em reconhecer isso, mas fala para ela: ah, legal, nós sabemos que as oportunidades para a pessoa negra, elas são mais difíceis, que a pessoa negra está numa situação de vulnerabilidade, ocupa os piores espaços, os mais pobres, quando pegamos de uma forma estatística e comparamos a população branca com a população negra está muito abaixo em todos os quesitos, de educação, trabalho, renda, violência, saúde, moradia, em tudo, mas e a pessoa branca tá ali solidária com isso, não, verdade, cara, que sociedade do caramba. Aí você olha para ela e fala: mas você reconhece o seu privilégio de ser branco nessa sociedade? Caio, Exato. ali é o limite da empatia da pessoa. Ali ele vai falar: opa, peraí, eu tenho o que eu tenho porque eu batalhei mais do que os outros. Não reconhece que do mesmo jeito que numa sociedade racista, nascer negro já nasce com desafios, tem que reconhecer, se você quiser ser honesto intelectualmente com o que você defende, que nascer branco numa sociedade racista também já traz para você de berço privilégios, cara. Sim. E eu falo isso com amigos meus brancos, eu tenho forte resistência. Mas eu falo, gente, só pelo fato de que eu nunca vou ter que ficar em casa tenso, porque a minha filha foi para um shopping, eu não sei como ela vai ser tratada pelos seguranças. Já começa por aí o privilégio de ser branco numa sociedade racializada e racista, cara. Então, você vê, é Entendi. difícil, sabe? Todo mundo tem o lugar de fala dentro da questão racial. O problema é que você fazer este caminho de se compreender dentro dessa sociedade racializada, para a pessoa branca, não é cômodo. É Uhum. cômodo pensar que tudo que eu tenho é mérito. Aí chegaram e Aham. falaram: não, peraí, para mim, eu tenho consciência de que para mim vários caminhos foram mais curtos, para Sim. mim, vários desafios que a população negra tem que enfrentar eu não tive. Isso é encarar a branquitude, cara. Isso é encarar a branquitude. Porque no Brasil fala-se muito da violência que o negro sofre, mas não fala do privilégio que o branco tem, porque o branco, de uma forma invisibilizada, se tornou o padrão do universal, cara. Sim. Sabe? Intocado. Ele é intocado. Quando vai ter uma apresentação de, de capoeira ou de hip hop ou de samba na escola, olha lá, vamos ter aqui uma apresentação da arte negra, da arte afrodescendente, né? E aí muitos professores tratam isso como exótico, Aham. lembrando que o exótico significa estrangeiro, significa o de fora, o estranho. Agora, se você levar lá uma orquestra para tocar música clássica, ninguém anuncia assim: vamos ter agora uma demonstração de música branca, É. porque o branco é o padrão do universal numa sociedade como essa, ou foi construído enquanto tal. Por quê? Porque aí você invisibiliza o privilégio de ser branco numa sociedade racializada. Isso é o pacto da branquitude. Essa é a branquitude. Caraca. A branquitude é o oposto da negritude, pensada por Aimé Césaire, que falou: vamos pegar tudo que falaram que em nós era ruim, né, no caso a população negra americana, e vamos desconstruir, vamos dizer que é bonito, que é belo, é a negritude, é a afirmação da identidade. A branquitude é o contrário, é fingir que não é raça, que é o padrão do universal, que eu não gozo de nenhum privilégio, o que eu tenho é mérito. Se
a gente vive melhor, nós batalhamos mais, fomos mais capazes, mais persistentes, entendeu? É a invisibilização dos Aham. privilégios de ser branco numa sociedade racista, cara. E, Caraca, e não se fala disso. Por quê? pesado. Porque é muito incômodo, cara. Quem tá a fim de Pesado. falar disso? Se uma pessoa negra, e olha só, cara, eu ouvi isso daqui de um amigo meu do Treinel Heron, porque quando eu ia falar da questão racial, eu quase falava me desculpando, cara. Falei, viu? É, olha, eu sou só um aliado, eu entendo o meu lugar de fala, eu nunca vou sentir a dor que vocês sentem, então eu não posso falar da dor de vocês, eu posso compartilhar informações que eu busco em livros, é só isso que eu posso fazer para tentar ser um aliado da causa. E eu acredito nisso piamente. E um dia o treinador Heron me chamou e falou, viu, mas você fica aí pisando em ovos para falar disso? Ele falou, viu, a causa do combate ao racismo precisa de todo mundo, porque tem lugares que vão deixar você falar que não deixariam eu falar. Sim. Tem portas que vão abrir para você falar que não abriria para a pessoa abrir. E ele me falou algo que me impactou. Ele falou assim: se eu falar a mesma coisa que você está falando, os brancos que vão estar assistindo vão chamar de vitimismo. Agora, quando uma pessoa branca chega e fala, nós temos que ter consciência dos privilégios de ser branco nessa sociedade, pô, aí chacoalha alicerces, cara, aí causa muito incômodo, sabe? Porque Aham. isso é o pacto da branquitude. Caraca. Forte. Forte. Pesado. Esse pó de afro aqui tá do jeito que eu gosto. Pegando fogo. Mas estamos chegando ao final, meu querido Lê. Queria te agradecer. E para fechar esse encontro de peso, qual é o recado que você deixa para os educadores e capoeiristas que estão na correria para construir uma educação verdadeiramente antirracista no Brasil? Começo com essa frase que eu interiorizei. A história pune os covardes. É difícil, mas em algum momento tem que ser levantada a bandeira. Eu acho que se estamos na escola pública, nós temos um compromisso ético e moral com a possibilidade de uma transformação social. Se nós estamos na escola pública, nós temos em nossas mãos as condições. E é uma ou é outra. Não existe o terceiro caminho. Estamos atuando numa escola pública, ou nós seremos promotores da transformação social, ou nós seremos promotores da reprodução do que está aí. Então, todo educador carrega em si, no seu ofício, um compromisso ético, um compromisso político, e eu não estou falando no sentido de político partidário. Partidário. Eu estou falando num sentido de um compromisso de com que sociedade nós sonhamos, com que humanidade nós sonhamos. Quando eu decidi ser um educador, eu optei por participar do processo de humanização de seres humanos, no processo em que eles se tornam seres humanos, interiorizando a cultura, os saberes, os conhecimentos que vieram antes. E eu sou um promotor dessa humanização. Que ser humano eu quero formar? Eu quero encontrar o meu ex-aluno, minha ex-aluna daqui décadas, e eu quero enxergar que pessoa, Uhum. que sociedade eu quero tentar ajudar a construir. Então, compromisso, compromisso político, compromisso ético, com uma sociedade mais justa, igualitária, porque, no fundo, esse é o nosso legado. Sim. Seja um professor, seja um mestre de capoeira, esse é o nosso legado. O que veio antes vai se perpetuar através do que nós iremos transmitir. De que forma nós queremos transmitir isso? De que forma nós queremos que isso impacte na criança, no adolescente que está ali nos ouvindo, que está ali interiorizando o que nós estamos compartilhando. Então é esse o recado que eu deixo. Agora a pergunta mais legal que você vai ouvir hoje. Quem é Leandro Marques de Meira? Alguém inquieto, Caio. Alguém eternamente inacabado,
Alguém que quanto mais busca a informação, mais percebe o quanto não sabe. Alguém que ama as pessoas e que por amar as pessoas sonha com uma sociedade mais justa. Parafraseando Paulo Freire. Alguém que quer ver a filha se tornar uma pessoa boa. Boa não para ela, não para os bens materiais que ela pretende adquirir. Boa para a sociedade. Alguém que vale a pena ter nascido, vivido e transitado por esse mundo. Então é isso. Eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa eternamente em busca, né, de algo melhor para nós. E para terminar essa conversa da hora pra caramba, aqui no Pod Afro, hoje foi um podcast bem, é, como que eu vou dizer, provocativo mesmo. Isso tem que ser, a população brasileira tem que ter essa provocação, tem que ter essa consciência. Indica para nós, meu querido professor, já vou emendar tudo. Indica uns livros aí que o senhor gosta. Tá? E para encerrar, fica à vontade aí, manda um abraço para a filha, para a esposa. O espaço é seu, como diz a Liva, é tudo no seu nome agora. Tá. Olha, vamos lá. Livros. Em primeiro lugar, eu indico Jorge Amado, cara. Leia Jorge Amado, tem livros ali, mas não necessariamente aqueles que foram para o cinema, são legais, mas tem livros muito bacanas. Tenda dos Milagres, onde ele vai discutir essa questão da formação da sociedade brasileira, da questão racial. Tem muita coisa boa ali, mas enquanto educador, e para alguém que quer aí tomar um choque de realidade, leia Cida Bento, O Pacto da Branquitude. Leia Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista. Leia Djamila Ribeiro, Pequeno Manual, um pequeno dicionário antirracista. Leia Frantz Fanon. Caio, Frantz Fanon, cara. Frantz Fanon vai mexer com seus alicerces, cara. São duas as obras-primas dele. Ele tem vários livros, Eu tenho. mas Pele Negra, Máscaras Brancas, e o mais impactante, que é o último que ele escreve no fim da vida, é quase um testamento intelectual dele, que são Os Condenados da Terra, cara. Eu tenho que ler esses caras. É muito bom, é bom demais. E eu indico também para compreender essa questão da tentativa, né, do apagamento da identidade, né, negra no Brasil, um livro do professor Kabengele Munanga chamado Rediscutindo a Mestiçagem. Cara, é impactante. Vai fazer a gente identificar muitos dos discursos que são aí perpetuados em redes sociais. Então tem muita leitura boa, tem muita literatura boa de dentro, de fora do Brasil, para quem quer aí se provocar, para quem quer levantar mais questões, porque a cada livro que eu leio aumento as minhas perguntas, não as minhas respostas, cara. A gente precisa estudar muito para saber, Bastante. para ter consciência do Bastante. quanto sabe pouco. Temos que estudar muito para nos conscientizarmos do quanto a gente sabe pouco, cara. É difícil você ter, porque é a ignorância que traz as certezas. Só tem certeza absoluta de alguma coisa a pessoa que nunca buscou aprofundar o conhecimento sobre aquela coisa, cara. Sim. Então não adianta. É a busca, né? E eu quero deixar um abraço aqui em primeiro lugar para minha Agora é seu filha, momento. para minha filha Sofia, que foi o farol que me tirou de uma fase muito, muito difícil, me trouxe de volta, né? A vida eu nasci, eu renasci junto com ela. A minha esposa, que nunca largou minha mão. A minha mãe, que está em casa, lá na Vila Jardim, tadinha, doentinha. A todos os meus colegas e amigos de sala de aula, da educação pública e privada, aos capoeiristas, aos mestres de capoeira. E eu quero deixar um abraço e a declaração de todo o meu respeito e admiração à figura do mestre de capoeira. E eu deixo isso na pessoa do mestre China, que hoje é o meu mestre aqui em Sorocaba, que me formou professor de capoeira, que me resgatou também de volta para a capoeira. E eu quero deixar um grande abraço para todos os meus alunos e para todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar, e deixar o meu muito obrigado, Caio, a você, cara, pela consideração. Eu admiro, de verdade, sem nenhuma hipocrisia, não.
Eu admiro o seu trabalho, cara. Seu, das suas meninas. Obrigado. E eu acompanho vocês há bastante tempo. Aham. E enquanto educador não tem como. Enquanto um educador comprometido com a educação antirracista, com a educação para as relações étnico-raciais, Caio, é lindo ver as suas meninas se humanizando através do projeto que vocês propagam, Sim. cara. Putz, cara, isso não tem preço, cara. Não existe legado mais valioso e mais rico que você poderia deixar para sua descendência, cara. Essa é a sua história, cara. Parabéns, parabéns mesmo, cara, pelo que vocês fazem. Vocês são necessários, cara. E, Vocês são necessários. e é delas, tá? Eu não forço nada. É delas. Ontem a gente tava fazendo uma live no Instagram lá. Assim, vamos montar o Pod Afro Kids? Aí, com você e com a Raíssa? Demorou, pai. Joga aqui no meu peito que a responsabilidade é tudo a minha e deixa pra mim. Eu falei, tá bom, já que. Entendeu? Então, pra gente Que foi. legal. Levei ela no show do Realidade Cruel, lá ela entrevistou o Marcão do DMN. Aí o Marcão falou assim: quantos anos você tem? Ela, 9. Que pergunta é essa, menina? Que você faz pra mim aí? Eu disse, então. Ela falou assim: eu sou assim mesmo. Então ela gosta. Legal demais, E cara. pra te encontrar, como é que faz? Olha, Nas redes eu tô aí nas sociais. redes sociais, Prof. Leandro Meira, no Instagram, no Facebook, Dile Sofia, no Instagram, que é o Instagram que eu tenho com a minha família, mas tudo que eu Aham. coloco em um, eu coloco no O outro. outro É lá. só chegar lá, se quiser trocar Aham. uma ideia, perguntar alguma coisa, fazer algum convite, estou sempre aberto. É só ir lá, adicionar, mandar lá no direct, no privado, que eu vou responder com o maior prazer e a maior satisfação, com toda certeza. Então, depois, família, a gente vai colocar todas as indicações dele aí, ele vai mandar por escrito pra gente, a gente colocar na descrição no YouTube lá, as indicações de livro. Eu comprei 6 livros do Fanon. 6? 4? 5 Legal livros demais. do Fanon e um do Steve Biko. Faz tempo que eu queria ler Steve Biko. E Legal. aí eu consegui lá com o pessoal do Rio de Janeiro, lá com a editora Machado de Assis. Olha que legal. Então, Lê, queria te agradecer do fundo do meu coração pelas palavras. Foi um podcast da hora, porque vai ser provocativo. Isso que eu queria. Vir aqui bater mesmo na cara da sociedade, mostrar como que é a vida de um professor capoeirista, que através da arte, da dança, da capoeira, faz toda essa revolução na cidade de Sorocaba, aqui no interior, na região de Sorocaba aqui, e vai longe. A data do mestrado lá, da defesa, quando vai ser? 26, quarta-feira que vem, 2 horas da tarde, lá no Olha que, prédio Paulo Freire, na Unicamp, sala 1. olha que Quem legal. quiser chegar, E a Unicamp. tem que ser uma cerimônia aberta, Aham. né, que é a cerimônia de defesa de uma dissertação de mestrado. Que Tô da hora. ansioso, tô feliz, Aham. E vai, mas já era. ansioso. E temos a Jaque, espero que ela esteja lá no dia, é daqui de Sorocaba, Jaqueline Lima Santos. Ah, que legal. Começou com a gente no hip hop. A Jaque começou com a gente Olha, no hip hop lá, ela que levou Racionais MCs, que recebeu o prêmio legal, lá, foi ela que sim, foi legal demais. uma das coordenadoras lá que levou Racionais. Então, Receberam, pode falar. receberam o título de doutor Sim, honoris causa. isso. E aí a Jaque, pra gente da cidade de Sorocaba, foi muito legal, porque ela representou até o hip hop no Museu de Nova York, lá no hip hop, lá nos Estados Unidos. Então, pra gente que é de Sorocaba, ter um pedacinho lá na Unicamp, muito legal. Então, Lê, Legal. queria te agradecer. Depois a gente vai mandar um presentinho pra você. É simples, é de coração, pra você guardar lá. A da Sofia vai ter também, tá? Pra não ficar com ciúmes, né? Ela fala assim, só meu pai ganhou o presente? Ah, Não, ela estaremos aguardando. vai ser muito legal. Então, família, foi mais um Pod Afro, temporada número 2 com o professor Leandro, meu parceiro Lê. Então já sabe, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Antes de terminar, gostaria de agradecer nossos patrocinadores que estão aqui, ó, que acreditaram no projeto Afro Leitura, aqui, Mundo dos Chaveiros, Associação Ação Periférica, Temperos, a minha amiga Regina, Fogaças Regina, primeira MC do Brasil. É uma pioneira da cultura hip hop, tá Olha, com a gente aí, Renatinha do Beautiful Studio, DJ Kurt Mendes, Cave, Design, Patateria e Pizzaria Cristal e Restaurante Nova Vida, nossos patrocinadores aí, apoiadores que acreditaram no Pod Afro. Regina, tá me devendo, viu? Ela só corre de mim, Lê. Toda vez que eu falo assim, Regina, vamos lá gravar lá e tal. Ai, Caio, eu tenho aula, não sei o que tem, eu vou gravar agora. Eu te pego aí na Regina, esquenta a cabeça. Mas, Fogaça Regina, um forte abraço pra você. Lê, muito obrigado, de coração.
Então, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, faz tudo com uma Lívia aí. E logo mais teremos mais Pod Afro com vários convidados. Então, hip hop não para, tamo junto. Afro, abraços, fui! Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!